Boa noite, meus amigos. Eu gosto do boa noite daqui, porque ele vem igual coral. A gente hoje vai refletir um pouco sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas eu não vou me deter muito nele, porque grande parte de nós já leu e releu esse trecho, já visitou e revisitou, porque ele é um tema atual. Do que ele vai falar para nós, companheiro Marcelo, que está chegando hoje? Ele vai falar de alguns trechos que Jesus fala, de uma predição do futuro, mais propriamente sobre esse momento que nós vivemos hoje. Então, primeiro, está em Lucas, lá no capítulo 6, versículos 43 a 45, que é o trecho em que Jesus fala que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Já o evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20, vai nos alertar: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, coberto de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? E também nós temos lá em Mateus e em Marcos um trecho semelhante, dizendo: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Vivemos esse tempo. Vivemos na pátria do Evangelho, que é assim que nós espíritas consideramos o tempo de muitos falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec vai dizer logo no item 4 que o vocábulo profeta tem uma extensa significação, mais do que era empregada na Bíblia antigamente. Porque na Bíblia, ela era empregada do ponto de vista da predição. Aquele que vinha falar de Deus e previa coisas para o futuro. O próprio Jesus, ao ser pego pelos soldados antes de ir ao Gólgota para a crucificação, é esbofeteado por eles e eles falam, agora, diz aí, profeta, quem foi que te bateu? Porque ele estava tão humilhado que ele já não enxergava. Então, se tem essa conotação de profeta, e por algumas religiões hoje, que profeta é esse ser divino, com uma ligação profunda com Deus, que vai prever o futuro. Allan Kardec diz que não, que disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ele pode ter ou não essa qualidade mediúnica. Eu não sou profeta, tá, gente? Como eu falei ali para a colega, nem palestrante, eu sou estudiosa. Então, nós estudamos e viemos aqui compartilhar as nossas reflexões. E, inclusive, reforçamos firmemente que todos vocês devem chegar em casa e fazer o mesmo. Ó, deixa eu olhar aqui o que Fernanda falou. Deixa eu ver se ela aqui não se equivocou no que ela falou, se a interpretação e a reflexão dela foi equivocada. A gente tem que fazer isso. E aí, ele vai falar nesse capítulo também para a gente não crer em todos os espíritos. Lá no item 6, ele vai citar a fala do evangelista João, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1,
meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso é tão importante que nas instruções dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem a instrução de Kardec, vem o comentário dele acerca dos trechos evangélicos, e ele faz um compilado de instruções recebidas pelos espíritos. Então ele tem aqui uma intitulada Os Falsos Profetas, pelo Espírito Luís. Foi recebida na cidade de Bordeaux em 1861, que ele vai dizer assim: de tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, os frutos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. E ele vai também falar dos caracteres desse verdadeiro profeta, onde ele vai falar que o orgulho é o pior. E para fechar o capítulo, ele vai falar que existem falsos profetas na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Espíritos que se aproximam de pessoas com qualidade mediúnica e as convence, envolvem e vão falar de coisas que, na verdade, não são de Deus. E eu, quando comecei a fazer esse estudo, eu pensei assim, nossa, tem muita coisa para falar para eles, nosso capítulo é enorme. Aí, uma amiga abençoada, que tem sempre uma amiga boa na nossa vida, né, amiga? Não é ela, mas foi outra amiga que me apresentou esse livro aqui. Já leram? É novo, de 2023. Tem um outro mais novo ainda, pós-desencarnação do Divaldo. Mas esse livro do Divaldo, parceria com a Joana de Ângeles, né? Ou melhor, da Joana, parceria com o Divaldo, ele me tocou profundamente. O título, para quem não viu, é Mundo Regenerado. E segundo o Divaldo, nós já estamos no mundo de regeneração. É aquela regeneração com sabor, provas e expiações? Vamos falar igual jovens? Sabor, provas e expiações? Sim. Parece que ainda estamos no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque, efetivamente, temos provas e expiações nesse mundo. Mas é realmente essa transição para o mundo de regeneração. Então, existem locais que vivem a expiação profunda. Tem locais onde os habitantes estão em provas, uma após a outra. E tem locais que parecem que já estão se regenerando. Podemos dizer que o Brasil já está se regenerando? Nós vamos ter que explicar a letra da música do início, meu amigo, para eles? Todo mundo cantou Brasil, Pátria da Esperança. Lembram da letra? Você reclama do seu país, mas já parou para pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, nem guerras? Vocês já pensaram o desespero de ouvir aqueles barulhos de uma bomba descendo, zunindo? Porém, há locais, em alguns locais do nosso país, onde os moradores vivem em verdadeira guerra civil. Então, cada um de nós está num determinado local no planeta nesse momento. É a transição. Com certeza, temos também alguns trechos aqui que podem estar no mundo da sociedade, que podem estar no mundo primitivo.
Eu sigo uma pessoa no Instagram, uma arquiteta. Ela é uma arquiteta social, que ela se diz. O que ela faz? Ela entra das comunidades do Rio de Janeiro, aquelas comunidades mesmo, que sobem os morros, com aquelas vielas, e ela mostrou uma realidade que nem eu sabia, porque eu nunca subi numa comunidade daquela, onde as pessoas moram em condições que eu nem sei em que condições são aquelas. E ela faz uma arquitetura social. Ela consegue recursos e, às vezes, naquele cubículo que a pessoa mora, ela torna aquilo morável. Ela vai retirar os fungos, ela vai pintar as paredes, ela vai dar uma característica de habitação. Lugares que os banheiros não tinham nem sanitário. É um buraco no chão. Uma mulher de 62 anos que nunca teve uma casa pintada. Ela colocou móveizinhos planejados na cozinha, condicionou tudo aquilo e deu qualidade de vida para aquela mulher. Com 62 anos nunca tinha visto aquilo. Aqui, gente, no Rio de Janeiro. Aqui. Não é quase um mundo primitivo da Era das Cavernas? Então, quando a gente fala nisso e pensa assim, nossa, eu todo dia vou dormir na minha casa, fecho a porta, ligo o ar-condicionado e nem passo mais o calor desesperador que fez. Porque a gente tem condição de comprar o ar-condicionado em 24 vezes sem juros, mas a gente tem condição, não tem? A gente não sabe o que é esse tipo de vida. Então, se a gente for olhar corretamente, o mundo ainda tem mundos primitivos, ainda tem mundos de provas e expiações, mas também tem mundos em regeneração, trechos da sociedade em regeneração. Joana de Ângeles vai citar aqui em 30 páginas, 30 capítulos, que eu ainda não li todos, mas já me encantei desde o primeiro, porque me vi no primeiro, sobre esse mundo regenerado que nós estamos vivendo. E adivinha o capítulo que ela tem aqui, 14. Fala sobre o quê? Sobre o tema de hoje. Sobre um outro ponto de vista. E acho que cabe muito para a gente refletir hoje nesse tema, porque vivemos hoje o temor da guerra. Ah, Fernanda, mas é lá do outro lado. Ih, um minuto está aqui. Impacta aqui. Impacta os orgulhosos. Impacta as pessoas que não querem perder dinheiro. Impacta um povo que, mesmo que a gente não precisasse viver algumas coisas, a gente está vivendo por conta deles. Porque querem, estimulados por esses falsos profetas e falsos cristos, impor um temor na sociedade, um medo. E se tem uma coisa que Jesus combateu na sua vida física, foi o medo. Ele era todo coragem. Ele ia lá no templo falar da verdade, da mensagem que Deus trouxe. Os fariseus ficavam vigiando ele, o tentavam, falavam algumas coisas para ver se pegavam ele em alguma coisa que contradizesse a lei, que era para eles mandarem prender, e Jesus não titubeava. Voltava, se recolhia à noite, no dia seguinte estava ele no templo. Chamava os fariseus de hipócrita. Por quê? Porque os fariseus corromperam a palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo um monte de fariseu reencarnado, com o mesmo discurso que Allan Kardec combateu. Quando colocou esse trecho aqui, discurso que os espíritos da codificação combatem. Porque o que é um Cristo? Um Cristo é um mensageiro divino.
Há inúmeros Cristos no universo. Nós conhecemos um, que foi Jesus, que nos trouxe a mensagem de Deus. E ele fez o que? Ele só falou? Não, ele exemplificou tudo. Então eu comentava essa semana com uma amiga da escola que em 23 anos de magistério que eu tenho, de professora, foi a primeira vez essa semana que eu recebi um pai realmente que estuda a Bíblia. Foi a primeira vez, porque nós chamamos aquele pai porque o seu filho teve um descontrole e pegou a cara do amiguinho e tacou na parede. E era um menininho bom. Sabe quando você vê uma criança boa, ainda de brincar, e a gente ficava, mas o que deu em você? O que aconteceu? E ele nervoso, com medo de zoarem ele. Quando falarem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, falarem assim, é zoação, briga com eles na hora. Zoação é brincadeira que não tem limite. Zoação é brincadeira que, na verdade, o nome é bullying. Não é zoação. E aí a gente conversava e teve que chamar o responsável quis ir na hora na escola. E quando o responsável se apresentou na escola, ele muito calmo falou assim, com licença, professora, eu primeiro vou falar com meu filho. Ele, foi isso que eu lhe ensinei? Você estuda a Bíblia desde pequenininho. O que Jesus falou para você? Não é para oferecer a outra face? Me deu vontade de levantar e bater palma, mas eu me contive. Porque é a primeira vez que eu vejo um pai entrar numa escola e falar para o filho, você não pode bater, não interessa o que te façam, porque é isso que Jesus ensinou. Porque a gente só recebe pais mandando bater, revidar e querendo bater na gente também. E eu fiquei assim, Senhor, tá aí, ó. Há esperança. Temos pais que estão orientando seus filhos de forma correta. Então por que a gente reclama tanto? Tem muita coisa boa acontecendo. Mas Joana vai trazer para nós meio que um afago durante essa explicação aqui. A gente vai ler e vai comentar junto com vocês. Porque está previsto que haverão esses perversos e frágeis. Há muita gente achando que o Cristo vai vir agora. Vou contar uma coisa para vocês, eu não acredito. A Federação Espírita Brasileira lançou em 2019 um estudo do Evangelho Redivivo. Não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já comentei para alguns aqui. A Federação já terminou até o livro Apocalipse. Ela só lançou até o Cartas aos Apóstolos, mas nós já fomos até o Apocalipse. E foi o estudo que eu mais participei. Feliz da vida, fui convidada pela companheira Carmen Silveira para participar do núcleo experimental. E eu participava. Feliz da vida que eu ia estudar Apocalipse, porque todo mundo fala em Apocalipse, a gente quer entender isso. E eu percebi o seguinte, esse mundo do Apocalipse que João viu, está mais para sair do mundo de regeneração para de felicidade, feliz ou ditoso, do que Jesus voltar agora. Porque lá diz que Jesus vai voltar quando os homens souberem recebê-lo. A gente sabe receber Jesus agora? A gente vai fazer a mesma coisa, não vai, gente? Porque as pessoas estão batendo palma para falso profeta. Estão seguindo os falsos cristos. Então, nós temos que nos acalmar e fazer o nosso trabalho. E pedir a Deus olhar para identificar esses, para que nós não sejamos enganados. E ela começa dizendo assim, a terra sempre os hospedou em todos os tempos da sua cultura e da sua evolução. Eles passaram pelos quadros do globo, com as suas tubas guerreiras aterrorizantes e destruíram tudo o que encontravam.
Os territórios submetidos eram devastados e aniquilados. Galgaram os degraus empapados de sangue e sentaram-se nos tronos, apoiados em cadáveres, ao som terrível das aflições e desditas das multidões vencidas. Os seus nomes fizeram tremer povos e nações que venceram em batalhas cruentas e animalescas. Deixaram a peste originada nos cadáveres em putrefação e embriagaram-se com orgias inenarráveis que, por fim, destruíram-nos também. Gente, quando eu li isso, eu falei assim, ela está falando de agora? Porque me parece que ela fala de agora. E o livro é de 2023. Por mais desejassem perpetuar o seu domínio hediondo, tudo passou com a fugacidade do corpo frágil. Tentaram permanecer nos lúgubres altares do poder, bajulados por outros semelhantes. Foram assassinados, odiados, perseguidos ou suicidaram-se vergonhosamente quando os ventos do triunfo mudaram a direção e os abandonaram miseravelmente. As tubas e os clarins que lhes precediam as entradas triunfais nas cidades em escombros silenciaram para que a morte realizasse a sua vitória sobre todos. E aí ela vai citar alguns: Júlio César, Hitler, Nabucodonosor, Stalin, Átila, Quimer Vermelho, Alarico e tantos outros. Vai citar todos esses que colocaram a guerra, que venceram matando. E nós sempre pensamos que, infelizmente, a humanidade, a nossa humanidade da Terra, ela é bélica. Agora mesmo a gente está mandando naves para outros lugares e a gente já pensa em colonizar Marte, em colonizar a Lua. A gente está começando a ir para outros lugares agora e a gente não pensa, será que tem dono? Não. Se fala não tem dono, eu vou primeiro e vou assumir. Nós já chegamos a uma evolução tão grande tecnológica, mas ainda é difícil ao nosso olhar entender que os lugares não estão despovoados. Nós, espíritas, sabemos que existem vários planos nesse mundo físico. Existe esse mais grosseiro material, existem outros mais sutis. Por que não haveria nos outros planetas? É da lavra mediúnica do Chico, mas também da época de Kardec, várias instruções de seres de outros planetas. A gente acreditava em ET, muito antes de ser moda. Na verdade, se nós formos analisar os 5 postulados básicos da doutrina espírita, tem um que fala da pluralidade dos mundos habitados. É o único que a gente ainda não vivencia. Já perceberam? Porque falta ao homem ainda o quê? Primeiro, saber viver com o seu próximo. Para então saber viver com as outras humanidades espalhadas pelo universo. E tá tudo bem, gente. Ninguém vai morrer de pavor por causa disso. Como ninguém aqui tem mais medo de espírito, né? Né, gente? Que são pessoas que estão sem corpo no plano espiritual. Olha como nós somos frágeis. E aí, o que a gente faz de relação também? Quando é que a gente não é? Quando é que a gente quer se mostrar poderoso? Quando é que alguém gosta de fazer zoação e bullying com o outro? Quando ele tem medo, quando ele é mais frágil. Ele quer se impor pela violência. É por isso o título que Joana dá: Perversos e Frágeis. Porque como nós, todos esses que passaram pelo mundo, crescendo, campeando com a guerra, destruindo pessoas, causando dores imensas, também desencarnaram e voltaram ao mundo espiritual. Também vão ter a sua cota de reflexão
Às vezes a gente se assusta com o mundo em que vivemos, onde tantos neurodivergentes estão aparecendo. Não é possível, isso é coisa desse tempo? Dirão alguns ainda. Não. São os seres com profundas dores e tristezas, sabe-se lá do que passaram, que retornam com essas marcas. Crianças que desde muito cedo sofrem depressão, almas tristes. Por que será? O que teriam vivido a ponto de marcar tanto a alma que a tristeza é quase que uma característica daquele ser tão novo na vida física? Porque vamos combinar. Vocês devem ter assistido alguma desses vídeos ou cenas do impacto das bombas na Palestina em crianças. A tremedeira que elas chegam no hospital. Perderam pai, perderam mãe. E vamos dizer aqueles que desencarnaram efetivamente. Como chegam ao mundo espiritual? Eu vou dizer como chegam, sem conseguir falar na reunião mediúnica. Só choram em desespero. É um desespero. Então a gente sabe que a alma está marcada por essas vivências bélicas. Nós precisamos mudar isso. Dentro dos nossos ambientes. Ter uma fala mais cordata, mais gentil, mais positiva. Aquele pai que eu citei falou para ele: eu não estou passando a mão na sua cabeça, mas assim, de forma firme, gentil, séria, você vai sofrer a consequência do que você fez. Mas me explica, meu filho, você não sabe que isso é errado? E o menino concordava. Porque a fala daquele pai era tão amorosa, porque antes ele havia chorado, gente, de soluçar comigo que ele ia perder o futebol. Tadinho, deu até pena. Meu pai vai me tirar o futebol. E o pai, no entanto, acalmou ele. Mas falou: você vai sofrer a consequência. Então, todos nós que estamos estudando o Espiritismo e estudando o Evangelho de Jesus, porque nós temos ele como modelo e guia, logo temos que estudar o modelo e o guia. Nós já sabemos disso. Que Jesus falou que ia passar céus e terras, mas não iria cair nem um i, nem um j da lei. A justiça dele, o fardo é leve, o jugo é suave, mas nós cumpriremos, porque estamos sendo advertidos. Também esses são e foram advertidos. Traídos pelos seus melhores cooperadores e tenentes, experimentaram também o estupor que impuseram às suas vítimas esmagadas. A grande maioria desses sicários veio para preparar e ativar a sociedade, desenvolver o conhecimento e dignificar o planeta, mas não suportaram a fama e se assenhorearam do poder, como se disso a vida deles dependesse. As doenças, a velhice e o tempo, porém, devoraram as suas forças e foram vítimas deles próprios. Outros deveriam contribuir para o engrandecimento de Roma, como Nero e os seus cômpares, porém, a mosca azul da vaidade o enlouqueceu e teve que fugir através do suicídio covarde, ajudado por um de seus guardas. Não poucos se sentiram tão poderosos que se atribuíram como filhos dos deuses, ou os próprios que se encarnaram num Olimpo de mentira no qual sucumbiram. A volúpia do tempo e a presença de seus guerreiros fizeram a história da humanidade como a destruição e a reedificação
para novas ocorrências desastrosas. Todos esses conquistadores perversos e insanos eram profundamente infelizes e frágeis. Ocultavam a covardia no aparente desassombro da própria ignorância. O poder das suas armas e a sua força dependiam daqueles que lhes eram semelhantes e ambicionavam substituí-los, o que acontecia com frequência. A história da humanidade é um livro escrito com o sangue e a destruição, com poucos períodos de paz geradora do progresso. Os seus líderes celebrizaram-se mais pela criminalidade geradora do terror, pela ausência de justiça e da equidade. E nós vivemos, de novo, irmãos que vêm a esse tempo para contribuírem de novo, para ativar a sociedade, para desenvolver o conhecimento, para dignificar o planeta, e fazem o contrário. Continuamos, meus amigos, vendo que os homens, sem estudo, sem preparo, sem reflexão, repetem os seus mesmos equívocos. Por isso, esse planeta de regeneração tem esse sabor de prova e expiação. Porque é uma prova para cada um de nós não refazer o que já fez no passado. Felizes nós somos quando nós estamos nessa vida, percebemos que cometemos um erro e falamos assim: opa, eu estou de novo nessa situação, não posso fazer a mesma coisa. Se eu estou de novo nessa situação, algo eu fiz de errado. Eu ainda não entendi por que estou passando por isso, mas preciso compreender e fazer diferente. Porque nós estamos no tempo da mudança. É tempo de transição interior para nós também. Precisamos deixar essa pessoa velha, ainda bélica, e transformar numa pessoa melhor, mais pacificadora. Jesus falou o quê? Dos que promovem a paz. São eles que herdarão a terra. Por isso que eu fiquei tão feliz em ver um pai que estudava Jesus. Porque é difícil ensinar isso para o seu filho no mundo com tantos violentos. Olha, meu filho, Jesus ensinou que é melhor a gente levar um tapa do que a gente dar o tapa. Quantos de nós teríamos coragem de falar isso para os nossos filhos? Quantos de nós? Talvez por isso Maria tenha sido Maria. Porque sabia o que ia passar e também não titubeou no seu papel. Mas nós estamos sendo desafiados a nos transformar, a fazer essa transição íntima da pessoa que nós éramos para a pessoa que nós queremos nos tornar. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Nós falamos que não podemos julgar, mas julgamos. Nós falamos que não podemos ser reativos, mas nós somos reativos ao que as pessoas nos falam. Nós sabemos que nós não devemos reclamar da vida, mas nós reclamamos. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. De vez em quando a gente tem um período melhor, aí a gente, não, tem que me controlar mais, tenho que mudar aqui. Aí a gente faz um esforço maior para a gente se transformar. Mas lá vem uma onda baixa de novo, que nos bota ali, ó. A gente já fica, ai meu Deus, de novo isso na minha vida. Agora queimou geladeira, lavadora, micro-ondas, não é? Aí a gente fala, ai, tá passando uma fase ruim na minha vida, tá difícil. E apareceu a dor aqui, dor ali, dor acolá. E parece que nada melhora na minha vida. A gente tem esses momentos de desalento. Mas é preciso lembrar
Estamos na transição do homem velho para o homem novo. Meu corpo está regenerando. Nessa etapa da vida, assim, que a gente diz que a gente é mais o quê, gente? Que a gente é mais madura. A gente está acabando, né? De puxar do nosso corpo espiritual aqueles probleminhas acumulados de várias existências. O corpo é essa esponja, vai, ó. Fora o desgaste natural, normal. Mas a gente está bem, né, gente? Projeção aí de que daqui a 15 anos não vai haver mais obesidade no mundo por causa do Monjaro. Então, a gente está aí, ó, firme e forte, achando que vem aí muitas tecnologias novas. Não, porque é verdade, né, gente? Hoje em dia o povo só toma esse raio desse negócio. Mas, enfim, essa transição é esperada por Jesus, para que nós façamos essa transição íntima. A gente está esperando a transição externa, mas Jesus está esperando a transição interna. Precisamos fazê-la. E aí, ela fala o seguinte para a gente. Em uma análise rotineira, podemos confirmar que tudo, porém, passa, como afirma o velho ditado popular. Permanece somente o amor que se origina na paternidade divina, que sempre envia ao lado desses sicários os seus ministros, que, vítimas das perseguições, deixaram um legado de confiança em paz que substitui a desgraça e gera vias pacíficas e libertadoras. Enquanto o mundo financeiro, vazio de grandeza moral, continuar satisfazendo os seus aficionados na ambição de tudo possuir, mesmo que transitoriamente, será promovida a guerra por esses líderes transviados, e os servidores do bem passarão quase invisíveis, porém, deixando em toda parte bênçãos que se multiplicam. Confie em Deus, que te criou para a glória estelar, para a glória estelar. E está contigo durante o périplo da evolução. A cada instante te confere uma oportunidade de crescimento, outra de renovação, mas também lutas, de sabores e esforços contínuos, a fim de que jamais esmoreças nos empreendimentos morais e espirituais. Sempre haverá guerra enquanto o ser humano viver às expensas do ego e das suas doentias manifestações, porque lhe faltarão os elementos saudáveis e fomentadores da vida verdadeira. Como existem aquelas exteriores, também no teu organismo há batalhas incessantes no milagre da vida orgânica, propiciando-as através dos diversos ciclos carnais que constituem todas as existências físicas. Mantenha a tua paz. Esparze dádivas de bondade e de luz, do discernimento indispensáveis para acabar com as guerras. A vida não se encontra ao abandono, aos mapas de ataques dos quartéis militares. Tudo está planejado pela onisciência divina e o seu ponto final é a vitória do amor, qual aconteceu após o Calvário, na ressurreição gloriosa de Jesus. Quase ninguém poderia conceber a possibilidade de ele sobreviver àquele destino inglório. No entanto, para que tudo isso acontecesse, a fim de ele poder comprovar com os fatos as suas palavras libertadoras, o sacrifício era indispensável e comovedor. Assim será sempre. Após qualquer destruição, serão renovadas as áreas devastadas e novas formas de vida e beleza se erguerão, dando cumprimento aos desígnios supremos. Ainda teremos alucinados conquistadores na sociedade terrestre. Eles vão e voltarão nas condições de miséria e abandono, assim como renascerão em mundos primitivos que os esperam com misericórdia. Desta forma, acalma as ânsias do coração e serve sem cessar,
semeando luz e alegria de viver. Nesses tempos de hoje, a tecnologia muitas vezes nos traz notícias de dor e de intranquilidade. Nós ficamos sempre pensando naquela notícia bombástica que nós ouvimos. Essa semana o mundo esteve a um passo da guerra, a um passo daquela guerra lá no Irã evoluir. Mas graças a Deus, porque só a Deus mesmo, a coisa de novo arrefeceu. E nós estamos vivendo assim, com o coração na mão, aos saltos. Se nós ficarmos concentrados só nas notícias, é assim que vamos viver. Vamos dar um tempo para isso. Vamos ver as notícias, vamos ser bem informados, mas vamos lembrar do Cristo. Vamos vir para a Casa de Luz e Esperança trabalhar, vir para a Casa de Luz e Esperança cantar com meu amigo ali, que a gente adora cantar com ele. Vamos fazer alguma coisa de melhor na sociedade. Vamos trabalhar para que quando o nosso retorno, a hora do nosso retorno chegar, que a gente não sabe qual é, ela nos encontre trabalhando no bem. Que Jesus nos abençoe. Terminei um pouquinho mais cedo, tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe, abençoe as nossas propostas de trabalho no bem, de amor, que nós possamos nos refazer a cada sábado, a cada segunda, a cada oração. A oração é muito importante para que nós não nos percamos nas notícias do mundo.